Fala aí, galera! Vamos aqui ter mais uma aula de fisiologia humana. Hoje, nesse sábado aqui que eu tô gravando, infelizmente eu tô com uma leve conjuntivite. E aí hoje eu vou gravar aqui usando esse óculos escuro porque a iluminação tá irritando muito os meus olhos, hein? Desculpa, mas é que eu preciso cuidar um pouquinho deles também. Vamos lá para nossa aula então. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o sistema endócrino. Hoje, especificamente, vamos comentar sobre o trabalho do eixo hipotálamo-hipofisário, formado por duas regiões endócrinas diferentes, mas que têm uma relação muito íntima uma com a outra. Para a nossa aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos de aprendizado. Eu tenho certeza absoluta que no final dessa aula você vai conseguir, para mim, descrever a localização, tanto do hipotálamo quanto da hipófise. Você também vai conseguir lá no final da aula citar os hormônios liberados pelo hipotálamo e pela hipófise. Qual é o conjunto de hormônios que cada uma dessas duas regiões endócrinas consegue secretar? Você também vai conseguir definir as funções dos hormônios, tanto do hipotálamo quanto da hipófise. Para que esses hormônios estão ali presentes, quando eles forem secretados, qual vai ser a sua utilidade. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro objetivo, muito mais anatômico do que funcional. Antes de mais nada, cabe aqui ressaltar a origem embrionária dessas regiões, tanto do hipotálamo quanto da hipófise. Os tecidos endócrinos aqui citados têm sua origem embrionária principalmente da região do ectoderme, lá do disco embrionário trilaminar. Então essas células ectodérmicas elas não vão gerar somente epitélio e tecido nervoso, mas também vão gerar células endócrinas, dependendo do tipo de glândula endócrina. Aqui nós temos duas regiões endócrinas, que a sua origem embrionária vem do ectoderme. Começando pelo hipotálamo, esse está localizado especificamente na região do diencéfalo, lá no seu sistema nervoso. Essa imagem à direita mostra um pouco da estrutura do encéfalo para a gente. A gente pode perceber que nessa região aqui central, nós temos toda a estrutura do diencéfalo. A parte desse diencéfalo que está voltada para baixo em relação ao tálamo e para frente em relação ao tálamo, essa região é denominada de hipotálamo. Então está aqui, ó. Ela é uma estrutura do sistema nervoso, mas que possui algumas células endócrinas que estarão produzindo hormônios. E essas células endócrinas, esses neurônios que produzem hormônios, recebem a classificação de células neurosecretoras, pois em vez de liberar neurotransmissores numa fenda sináptica, ele vai estar liberando hormônios que vão, através da corrente sanguínea, chegar às suas células-alvo. Por outro lado, a glândula hipófise ela também faz parte desse eixo hipotálamo-hipofisário. Essa glândula hipófise, olha a relação que ela possui com a estrutura do hipotálamo. Ela está muitíssimo próximo à estrutura do hipotálamo. Na realidade, até mesmo esse tecido nervoso que está aqui conectando as duas, o qual nós vamos chamar de infundíbulo, ele é um tecido que é derivado de células do hipotálamo. E ele está literalmente ligando a hipófise ao tecido nervoso do hipotálamo. Então você tem uma região da hipófise ali anatomicamente muito próxima da região do hipotálamo. Fica na parte anterior, logo abaixo do seu hipotálamo. E essa hipófise ela é subdividida em duas regiões, uma que a gente vai chamar de região neural da hipófise, ou simplesmente de neurohipófise, e uma segunda que é chamada de adenohipófise, ou simplesmente região glandular, realmente glandular da hipófise. Essa adeno será a verdadeira glândula endócrina quando a gente fala na estrutura da hipófise, enquanto que a neuro ela serve apenas como um local de armazenamento para hormônios produzidos lá no hipotálamo. E por que a gente fala que existe um eixo hipotálamo-hipofisário? É porque, na realidade, o hipotálamo ele tem uma atuação através dos seus hormônios, tanto na região adeno da hipófise, quanto também na região neuro da hipófise. Mas que tipo de atuação que ele vai ter, né?
através do sistema porta hipofisário, que é um sistema de circulação sanguínea especial, os hormônios do hipotálamo podem chegar à região adeno da hipófise e fazer com que a adenohipófise libere seus próprios hormônios ou inibir a adenohipófise da capacidade que ela teria de liberar os seus próprios hormônios. Aqueles hormônios do hipotálamo que, por meio da circulação porta hipofisária, chegam à adenohipófise para estimular ela a liberar os seus hormônios, esses hormônios são chamados de hormônios hipotalâmicos estimuladores. Você também pode chamar eles de hormônios hipotalâmicos liberadores. Aqueles hormônios do hipotálamo que, ao chegar por meio da circulação porta hipofisária, ao chegar na adenohipófise, impedir ela de secretar os seus próprios hormônios, esses hormônios hipotalâmicos são denominados de hormônios inibidores. Temos até dois sendo citados aqui. Você tem a somatostatina e tem a dopamina. São exemplos de hormônios hipotalâmicos que, ao agir sobre a adenohipófise, conseguem impedir a secreção que a adenohipófise faria de alguns de seus hormônios. Já hormônios estimuladores a gente vai citar um pouco mais à frente nessa aula, porque eles são bem mais variados em quantidade. Mas o hipotálamo também tem uma atuação sobre a região neural da hipófise. Essa aqui também poderia ser classificada como hipófise posterior, enquanto que a adeno poderia ser classificada como hipófise anterior. O hipotálamo também tem uma atuação sobre a região neuro da hipófise, pois os axônios dos neurônios hipotalâmicos, que são células neurosecretoras, eles se estendem ao longo de toda a região do infundíbulo e conseguem chegar à região neuro da hipófise, onde será o local de liberação dos hormônios ocitocina e antidiurético. Então, esses dois hormônios aqui, eles têm a sua produção lá na região do hipotálamo, nos neurônios que são células neurosecretoras. Mas o axônio desse neurônio ele é tão comprido que ele se estende até a região neuro da hipófise. E aqui é que vai ser feita a liberação por meio desse axônio. Então, a neurohipófise ela não está produzindo realmente hormônios, mas os axônios do hipotálamo que chegam até aqui liberam ocitocina, podem liberar também o hormônio antidiurético para a corrente sanguínea. Então, não teve nada de circulação porta hipofisária. Aqui você teve foi um trato hipotálamo hipofisial, um conjunto de axônios que chegou até essa região. Vamos começar a falar sobre isso olhando agora essas imagens, para ver se a gente realmente conseguiu compreender. Então, eu tenho uma imagem que mostra o hipotálamo, a hipófise, as suas irrigações sanguíneas. Então, se a gente olhar aqui a estrutura da hipófise, essa glândula endócrina, ela tem uma parte posterior, a parte de trás, ela é a neurohipófise. Tem uma parte da frente, uma parte anterior, essa é a adenohipófise. Ela é conectada ao tecido nervoso do hipotálamo que está lá em cima, através do tecido que é chamado de infundíbulo. Então, nessa imagem, a gente pode perceber algumas características interessantes aqui que precisam ser destacadas. Como, por exemplo, os plexos de capilares que existem na região final do hipotálamo, muito próximo do infundíbulo, e os plexos de capilares que existem na região da adenohipófise. Então, você tem duas redes de capilares sanguíneos e entre elas você percebe que existe a estrutura de veias porta. Aqui temos as veias porto-hipofisárias. Então, é por isso que isso é uma circulação especial. Olha a organização que tem essa circulação sanguínea. Duas redes de capilares conectadas por uma veia. Então, normalmente, a gente esperaria que depois dos capilares viessem as vênulas, viessem as veias, mas não uma veia logo de cara. Antes dos capilares, para você perceber o outro plexo que está ao redor da adenohipófise, antes dos capilares, a gente esperaria que viessem as arteríolas, que viessem as artérias. Mas o que a gente está vendo aqui é que veio uma veia, e aí surgiram capilares sanguíneos. Então, você tem uma organização diferente do que seria a organização mais comum que a gente aprende lá no sistema cardiovascular, em que os vasos sanguíneos se apresentariam. As circulações porta,
como essa aqui, porto-hipofisária, elas são circulações que os vasos sanguíneos estão organizados de maneiras diferentes. Então, a gente tem aqui a circulação porto-hipofisária apresentada para a gente. Ó. São dois conjuntos de capilares sanguíneos, um que está lá na região do hipotálamo, no finalzinho dele, chegando no infundíbulo, e outro que está na região da adenohipófise. Esses dois conjuntos de capilares estão ligados por uma veia porto-hipofisária. Os hormônios do hipotálamo, que são hormônios estimuladores, ou podem ser também os hormônios inibitores, na hora que eles chegam à corrente sanguínea desse plexo primário do sistema porto-hipofisária, através da corrente sanguínea eles vão pela veia porta hipofisária chegar ao plexo secundário do sistema porto-hipofisário. E esses hormônios que chegaram até lá vão agir sobre a adenohipófise para estimular, se for um hormônio estimulador, ou inibir, se for um hormônio inibidor. E aí a secreção da adenohipófise vai estar sendo controlada dessa forma pelos hormônios hipotalâmicos. Então você tem os estimuladores, tem os inibidores, conseguindo chegar até aqui através dessa circulação especial, que é a circulação porta-hipofisária. Quando você vai olhar a estrutura da neurohipófise aqui atrás, essa neurohipófise, ela também tem um conjunto de capilares sanguíneos ali que faz parte dela. Os hormônios do hipotálamo que chegarem a essa região da neurohipófise vão usar essa rede de capilares sanguíneos para poder ir em direção às suas células-alvo. Mas como a gente pode olhar nessa imagem agora, ó, aqui nós temos novamente uma imagem da neurohipófise e a gente percebe onde estão as células neurosecretoras que vão levar hormônios para a região da neurohipófise. Elas estão lá em cima, ó, lá no hipotálamo, acima do quiasma óptico. Então esses axônios, eles se estendem através do infundíbulo até a região da neurohipófise. Eles vão liberar o hormônio ocitocina ou o hormônio antidiurético nessa parte neural da hipófise. Esse conjunto de axônios que chega até essa região, ele é denominado de trato hipotálamo-hipofisial. Então, a palavra trato você tem que sempre se lembrar. Quando você está falando a palavra trato, é uma referência a um conjunto de axônios mielinizados que você encontra no sistema nervoso central. Uma vez que a ocitocina e o hormônio antidiurético forem liberados na neurohipófise, vamos olhar para essa figura do lado agora, existe um plexo capilar da neurohipófise aqui, que vai fazer com que esses hormônios sejam, pela corrente sanguínea, encaminhados até os seus tecidos-alvo. Primeira verificação da aprendizagem. Pessoal, assinale verdadeiro ou falso para as afirmativas que estão abaixo. Agora você vai dar uma pausa nesse vídeo. Você vai aqui analisar cada uma dessas afirmativas. E assim que você souber quais são verdadeiras, quais são falsas, você vai lá, dá o play no vídeo e confere o gabarito comigo. Aqui, as afirmativas verdadeiras e falsas na sequência é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Pessoal, se você tiver uma dúvida sobre alguma dessas afirmativas e você não compreendeu ou quer dar alguma sugestão, deixa elas aí no comentário abaixo para eu poder analisar e tentar te responder. Valeu, hein? Vamos lá, vamos continuar. Mais um objetivo que conseguimos cumprir com a nossa aula. Agora a gente vai para o segundo e terceiro objetivo. Vamos citar os hormônios liberados pelo hipotálamo e pela hipófise. E inicialmente vamos focar em tentar entender as funções dos hormônios hipotalâmicos, para depois a gente analisar os da hipófise. Então, como a gente viu ali atrás, a gente pode perceber que a hipófise ela é subdividida em duas regiões. A hipófise tem uma região anterior, que é chamada de adenohipófise. E ela tem também uma região posterior, que é chamada de neurohipófise. E como ela sofre influência do hipotálamo, nós podemos dizer literalmente que ela pode liberar dois tipos diferentes de hormônios, dois conjuntos diferentes de hormônios. Aqueles que vão ser liberados na neurohipófise são especificamente o hormônio ocitocina e o hormônio antidiurético.
Nenhum desses dois hormônios são produzidos na neurohipófise, eles são simplesmente armazenados e secretados nessa região. E temos aquela região da hipófise que é a glândula endócrina verdadeira, porque ela, além de secretar, ela também produz esses próprios hormônios. Você tem várias células endócrinas naquelas regiões que estão produzindo esses hormônios. E aí você chama esses hormônios de hormônios hipofisários. Esses são os verdadeiros hormônios hipofisários, estão sendo produzidos além de ser liberados na própria adenohipófise. Começando pelos hormônios que são liberados na neurohipófise, mas aqui a gente tem os hormônios que são liberados na neurohipófise, mas eles são de origem real hipotalâmica, são ali lá no hipotálamo que ele é produzido. Temos a ocitocina, por exemplo, ela vai agir principalmente na parede uterina e nas glândulas mamárias da mulher. Essa ocitocina, para ela ser liberada e aumentar na corrente sanguínea, é necessário que haja a distensão da parede uterina ou a estimulação dos mamilos femininos. E isso é o estímulo que faz o hipotálamo começar a aumentar a secreção de ocitocina lá na região da neurohipófise. Os efeitos principais que essa ocitocina, uma vez liberada, vai apresentar é estimular a contração da musculatura lisa lá no útero durante o parto, estimular a contração das células mioepiteliais nas glândulas mamárias, o que vai promover a ejeção do leite dessas glândulas. Então, essa ocitocina é muito interessante. Quanto mais ela é produzida, mais ela aumenta as contrações uterinas. Quanto mais ela é produzida, mais fácil vai ficar a ejeção do leite no seio materno. E ao longo da gravidez, o próprio desenvolvimento do feto, do embrião e do feto vai dilatando a parede uterina, o que faz com que seja mais produzido ocitocina ainda. Durante a amamentação da criança, ela succionando o bico do seio, estimula a produção de ocitocina, e isso facilita mais ainda a glândula mamária expulsar o leite que está ali armazenado. Temos aqui uma correlação clínica também falando do uso da ocitocina no momento do parto. Às vezes a quantidade de ocitocina ela é pequena, ela não foi tão aumentada ao longo da gravidez. E é necessário se injetar mesmo a ocitocina na grávida para isso facilitar o parto acontecer. Então, a ocitocina sintética ela pode ser de maneira exógena administrada. E ela vai ter como consequência a capacidade de induzir o parto a ocorrer, aumentando o tônus muscular uterino, vai aumentar a frequência de contrações uterinas também. Isso vai ajudar também a combater a possível hemorragia que poderia ocorrer depois do parto. Durante o parto, isso vai ajudar na expulsão da criança e após o parto da placenta ou qualquer resquício de placenta que tenha ainda ficado lá dentro. E também vai auxiliar o útero a readquirir o seu tamanho menor. A presença aumentada de ocitocina faz com que o tônus muscular fique mais tensionado do que na ausência da ocitocina, e isso vai favorecer a redução de tamanho ao tamanho natural que o útero deve apresentar. Segundo hormônio também liberado na região da neurohipófise, nós temos o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético ele também pode ser conhecido pelo nome de vasopressina. Ele tem ações principalmente sobre os tecidos renais, nas glândulas sudoríferas, aquelas glândulas produtoras de suor, e nas arteríolas do nosso corpo, né? Todas elas, não somente grupos específicos, todas essas arteríolas. O controle da secreção desse antidiurético está muito relacionado à osmolaridade, à quantidade de água que está presente ali no sangue. Então, se você tem situações de osmolaridade muito baixa, nessas situações de uma osmolaridade muito baixa, significa que você tem excesso de água. Nesse momento, a quantidade do hormônio antidiurético é muito pequena, vai ser muito pouco estimulado a ser liberado. Em situações de osmolaridade muito elevada, aqui você tem quantidades de água muito baixas no nosso corpo. Nessa situação de osmolaridade elevada, esse é o maior estímulo que pode fazer o hormônio antidiurético ser liberado para a corrente sanguínea. E aí ele vai tender a dar o efeito de antidiurese. Se você está pensando lá no território renal, ele agindo lá no processo de filtração, reabsorção, secreção, e especificamente o hormônio antidiurético vai estar ajudando a ocorrer mais reabsorção de água.
saindo da urina e voltando para a corrente sanguínea. Então você está fazendo uma antidiurese. Se o problema era porque tinha pouca água no sangue, voltando mais água pela reabsorção renal, agora você tende a normalizar essa quantidade de água no sangue. As glândulas sudoríferas também sofrem a ação do hormônio antidiurético. Nessa situação, você vai estar suando menos, para você perder menos água através desse processo. Nas arteríolas do seu corpo, o fato dela também ser conhecida como vasopressina indica para a gente que vai favorecer a contração dessas arteríolas, vai estimular elas a ficarem com seu tônus mais contraído do que é o normal. Esses processos todos tendem, primeiro, a economizar água para a corrente sanguínea, trazer a água de volta para a corrente sanguínea e também tender a normalizar a pressão arterial da pessoa. Quanto menos água tem no sangue, tende-se a ter uma pressão arterial menor. Fazendo vasoconstrição das arteríolas, isso tende a normalizar a resposta pressórica. Assim, esse hormônio antidiurético, ele tem como principais ações a possibilidade de conservar mais a água corporal, diminuindo o volume de urina que vai ser liberado. Você vai fazer uma urina mais diluída. Você vai eliminar uma urina mais concentrada. Reduz a perda de água também pela perspiração. Induz a elevação da pressão arterial por meio da contração das arteríolas. E eu deixei uma alça de feedback aqui para a gente analisar em relação ao hormônio antidiurético. Você tem a pressão osmótica, a osmolaridade muito elevada, isso é o sinal que vai estimular os receptores sensoriais do hipotálamo, que são chamados de osmorreceptores. Eles percebem a quantidade relativa de água que existe nos líquidos do seu corpo, como é o líquido intersticial. Essa osmolaridade elevada significa que tem pouca água no seu corpo, ativando assim os neurônios do hipotálamo, que são os responsáveis por, lá na região da neurohipófise, liberar o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético, uma vez liberado, aquele plexo capilar da neurohipófise vai conduzir esse hormônio aos rins, às glândulas sudoríferas, às arteríolas do nosso corpo, para que essas regiões sofram as ações desse hormônio. Vai reabsorver mais água, vai diminuir a perda de suor, vai fazer com que haja vasoconstrição nas arteríolas do nosso corpo, e isso tudo vai tender a normalizar a osmolaridade. Estava muito alta a osmolaridade, tinha pouca água, vai normalizar isso, e ao mesmo tempo tende a elevar a pressão sanguínea da pessoa, porque provavelmente na primeira situação ela estava diminuindo. E agora vem o contrário, a alça que diminui a liberação do hormônio antidiurético. Normalmente é uma alça em que há uma pressão osmótica no seu líquido corporal, no seu sangue, muito baixa. Isso significa que eu tenho um excesso de água na corrente sanguínea. Então, nessa situação de osmolaridade muito baixa, de pressão osmótica muito baixa, o que a gente vai observar é que os osmorreceptores no hipotálamo eles vão ficar inibidos. Como consequência, eles não ativam os neurônios secretores do antidiurético. O antidiurético não sendo liberado na neurohipófise, ele não vai fazer com que haja mais reabsorção de água, ele não vai impedir a perda excessiva de suor, ele não vai induzir contração nas arteríolas do nosso corpo. Então essas respostas tendem a normalizar novamente a pressão osmótica, a osmolaridade dos líquidos corporais. Então esses foram 2 dos 4 grupos hormonais que o hipotálamo está aí produzindo como região endócrina, embora 2 deles sejam liberados diretamente na neurohipófise. Mas ainda há outros 2 grupos. Aquele grupo de hormônios hipotalâmicos são chamados de liberadores. Temos ele aqui, esse grupo aqui nessa tabela na parte do meio. E temos também aquele grupo de hormônios hipotalâmicos que são conhecidos por serem inibidores. Eles são liberadores ou eles são inibidores, nós estamos sempre pensando na adenohipófise. Uma vez que esse hormônio chegar lá, ou ele vai estimular, ou ele vai inibir a secreção da adenohipófise. Então você tem aqui esses nomes sempre combinando. Por exemplo, a adenohipófise ela produz o hormônio do crescimento, que é o GH. Produz e libera.
O hormônio que controla a secreção desse é o hormônio que o hipotálamo vai liberar, sendo denominado hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, uma vez que esse hormônio liberador do hormônio do crescimento chega na adenohipófise, estimula a adenohipófise a liberar o hormônio do crescimento. O hipotálamo também produz um hormônio inibidor do hormônio do crescimento, que é a somatostatina, ou você também pode chamar de hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Na hora que esse hormônio chega lá na adenohipófise, ele impede a adenohipófise de liberar o tal hormônio do crescimento. A adenohipófise também libera o hormônio tireoestimulante, que é o TSH. E ela só libera TSH em resposta à chegada para ela do hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH. Esse é um hormônio hipotalâmico liberador. A mesma somatostatina que inibia a liberação do hormônio do crescimento, é o hormônio hipotalâmico somatostatina, ele também pode agir na adenohipófise inibindo a liberação do TSH. Outro hormônio hipofisário, você tem aqui o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele também é estimulado a ser liberado, uma vez que o hormônio hipotalâmico, hormônio liberador de gonadotrofina, chegar lá para estimular a sua liberação na adenohipófise. O hormônio luteinizante, outro exemplo de hormônio hipofisário, ele é outro exemplo de hormônio que também pode ser liberado quando o hipotálamo envia o hormônio liberador de gonadotrofina até a região da adenohipófise. Então, nesse caso, nós temos o mesmo hormônio estimulador liberado pelo hipotálamo, que ao agir na adenohipófise vai fazer com que ela secrete tanto o folículo estimulante quanto o hormônio luteinizante. E nós não temos nenhum hormônio inibidor liberado pelo hipotálamo que tenha a capacidade de inibir a secreção desses dois tipos hormonais da adenohipófise. Então, você está vendo aqui, não é necessariamente todos os hormônios da adenohipófise que vão ter tanto hormônios estimuladores quanto inibidores liberados pelo hipotálamo. A prolactina, outro exemplo de hormônio da adenohipófise, ela sempre vai ser liberada em resposta ao hormônio liberador de prolactina, o PRH. Esse é um hormônio hipotalâmico. Essa prolactina ela pode ser inibida pelo hormônio inibidor de prolactina, que é também chamado de dopamina. Então você tem aí a dopamina agindo especificamente na inibição da prolactina. E também existe o hormônio liberador de prolactina, que vai fazer com que a prolactina seja liberada na adenohipófise. Mas esses hormônios estimuladores ou inibidores, eles são hormônios do hipotálamo. Adrenocorticotrófico, ele também receberia o nome de corticotrofina em algumas literaturas. Esse hormônio adrenocorticotrófico liberado pela adenohipófise, ele foi liberado sob a ação hormonal do hormônio hipotalâmico liberador de corticotrofina. Uma vez chegando lá, faz com que as células da adenohipófise secretem o ACTH, o adrenocorticotrófico. Não existe nenhum hormônio inibidor hipotalâmico que impeça a liberação do hormônio adrenocorticotrófico pela glândula adenohipófise. Assim você viu que sempre existe uma relação entre os dois. A neurohipófise libera hormônios do hipotálamo, a adenohipófise libera os seus próprios hormônios em resposta a hormônios vindos do hipotálamo. Verificação da aprendizagem, temos aqui uma pergunta para você marcar a resposta correta. Leia aí o enunciado, analisa esse enunciado, vê se você consegue descobrir qual é a resposta correta. Aí dá uma pausa no vídeo para você fazer toda essa sua análise e assim que você souber essa resposta, você marca aqui o seu gabarito. Aqui a alternativa correta vai ser a letra D de dado. D de dado a ocitocina que é armazenada na neurohipófise e sua secreção está ligada ao ato de sucção do peito materno. Pessoal, já estamos no nosso último objetivo. Agora falta a gente citar os hormônios liberados pela hipófise e também definir quais são as suas funções. Então agora que a gente já sabe também quais são os hormônios da adenohipófise, vamos começar a ver quais são os seus tecidos-alvo
E quais são as suas principais funções, uma vez que eles agirem sobre esses tecidos, pessoal? Galera, o primeiro deles é o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento, ele vai ter como tecidos alvos, principalmente o fígado. Esse hormônio do crescimento ele é também chamado de somatotrofina. Além dele, a gente já tem aqui apresentado também o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, também conhecido como tireotrofina. Esse hormônio TSH tem como tecido-alvo as glândulas tireoides, que estão lá ao redor da cartilagem tireoide, na região da sua laringe. Principais ações que esses hormônios vão ter sobre os tecidos-alvos: primeiro, começando pelo hormônio do crescimento, ele vai estimular o fígado, os músculos, a cartilagem, ossos, alguns outros tecidos a sintetizarem e também secretarem o hormônio chamado de fator de crescimento insulino-símile, ou semelhante à insulina. Então, você tem um fator de crescimento que vai dar os efeitos hormonais que o hormônio do crescimento apresenta. Na realidade, não é o hormônio do crescimento que apresenta eles, né? São os fatores de crescimento semelhantes à insulina. E esses fatores de crescimento semelhantes à insulina vão promover o crescimento das células corporais, a síntese de novas proteínas, o reparo tecidual, a lipólise e a elevação da concentração de glicose no nosso sangue. O hormônio TSH, por sua vez, ao agir sobre a glândula tireoide, ele vai estimular a síntese e a secreção dos hormônios tireoidianos, o hormônio T3 e o hormônio T4. Outro par hormonal produzido aqui pela adenohipófise, temos o hormônio FSH, folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, é o LH. Nos dois casos, nós temos hormônios que vão atuar sobre as gônadas, os testículos no caso do homem, os ovários no caso da mulher. Nos dois casos, o hormônio FSH e o LH são responsáveis por auxiliar no amadurecimento das células reprodutivas. Mas eles também têm funções em particular. Por exemplo, nas mulheres, o FSH inicia o desenvolvimento dos ovócitos e induz a secreção ovariana do hormônio estrogênio. Já o luteinizante nas mulheres vai estimular a secreção do estrogênio também, mas aqui ele também é responsável por induzir a secreção do hormônio progesterona. A ovulação e a formação do corpo lúteo também estão ocorrendo graças à atuação desse hormônio luteinizante. Nos homens, o FSH ele estimula o testículo a produzirem e amadurecerem os espermatozoides. Já quando se fala do hormônio LH nos homens, a testosterona está sendo produzida lá nos testículos sobre o estímulo dado pelo hormônio LH. Então você percebeu aqui, né? Falou de amadurecimento das células reprodutivas, os dois hormônios contribuem. Falou, no caso da mulher, de secreção de estrógeno, os dois hormônios contribuem. Falou no caso da mulher da secreção, produção e secreção de progesterona, você está pensando especificamente no hormônio LH. Pensou nos homens, a produção de testosterona, mesma história, está pensando na ação do hormônio luteinizante agindo sobre essas gônadas. Prolactina. Esse hormônio aqui da adenohipófise tem como células-alvo as glândulas mamárias. Hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio, o nome dele já está falando para a gente onde que vai ser a célula, a região-alvo dele, né? Adreno, glândula adrenal, corticotrófico, córtex da glândula adrenal. É ali que vai ser o seu tecido-alvo, o córtex da glândula suprarrenal. A prolactina da adenohipófise atua na produção do leite na glândula. O hormônio adrenocorticotrófico, ao agir no córtex da glândula suprarrenal, ele estimula a produção de glicocorticoides, como o cortisol, que é o principal desses glicocorticoides aí produzidos. Para finalizar, temos aqui uma alça de feedback mostrando aqui a atuação do hormônio do crescimento, né? O que controla a sua secreção, o que inibe a sua secreção. Então, o principal estímulo que vai fazer ser aumentada a secreção do hormônio do crescimento, na verdade, vai ser o nível de glicose na corrente sanguínea.
Se esse nível de glicose na corrente sanguínea estiver muito baixo, a pessoa apresentando um quadro de hipoglicemia, isso estimula o hormônio liberador do hormônio do crescimento ser liberado pelo hipotálamo, pela circulação porta-hipofisária ele vai chegar à região da adenohipófise e estimular a adenohipófise a liberar o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento pela corrente sanguínea pode chegar às células do corpo, principalmente na região do fígado, e fazer com que essas células produzam os fatores de crescimento semelhantes à insulina, que por sua vez acelera a degradação de glicogênio ali no fígado para formar a glicose, que entra no sangue mais rapidamente. E aí, como consequência, a glicemia da pessoa vai voltar a subir aos valores de normalidade. Se a glicemia da pessoa continuar subindo e se tornar uma hiperglicemia, isso já é um fator que inibe lá na região do hipotálamo a liberação do hormônio estimulador do hormônio do crescimento. E, ao mesmo tempo, é o estímulo que leva à produção do hormônio inibidor do hormônio do crescimento. Esse hormônio inibidor do hormônio do crescimento agora sendo mais produzido, pela circulação porta-hipofisária, ele inibe as células da adenohipófise que iriam liberar o hormônio do crescimento. E, como consequência, toda essa alça abaixo também passa a ser mais inibida. Resultado final, a produção e a liberação de glicose vai diminuir muito, e isso vai tender a diminuir a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Quando a glicemia diminui muito abaixo do normal e passa a ser uma hipoglicemia, esse sinal inibe a liberação do hormônio inibidor do hormônio do crescimento. E, ao mesmo tempo, ativa a produção do hormônio estimulador do hormônio do crescimento. Então, você está vendo que é uma alça? Quem controla essa alça é o nível de glicose na corrente sanguínea. Se o nível estiver alto demais, inibe a alça inteira e estimula a produção do outro hormônio. Se o nível estiver baixo demais, estimula a alça inteira e inibe a produção do outro hormônio. Então você tem aí uma alça de feedback, de retroalimentação. Em relação a essa alça de feedback aí, dada pelo hormônio do crescimento e o seu hormônio estimulador junto com o seu hormônio inibidor, nós podemos citar uma correlação clínica denominada de efeito diabetogênico do hormônio do crescimento. A diabetes mellitus também pode ser causada pelo desbalanço na liberação do hormônio do crescimento. Ele está sendo liberado em quantidades excessivas. Assim, o excesso de hormônio de crescimento na corrente sanguínea, ele tende a gerar um excesso de glicose na corrente sanguínea, uma hiperglicemia. E essa liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas para tentar corrigir a glicemia, chega um momento que essas células betas vão ficar esgotadas. Elas estão tendo que liberar tanta insulina para contrapor a glicose, que é liberada pelo hormônio do crescimento, que as células beta não conseguem acompanhar liberando insulina o suficiente. E aí você vai ter agora um quadro de diabetes mellitus. A pessoa vai estar com glicose demais na corrente sanguínea, as células betas vão estar esgotadas, elas não conseguem produzir mais insulina o suficiente para devolver essa glicose para dentro das células, e isso tudo causado por excesso de hormônio do crescimento que pode estar sendo liberado lá na adenohipófise. Um tumor naquela região, por exemplo, poderia ser o motivo do porquê que essa célula da adenohipófise está liberando tanto hormônio do crescimento. Cumprimos com todos os nossos objetivos nessa nossa aula número 2 de sistema endócrino. Pessoal, aqui você conseguiu ver comigo, hoje que estou aqui usando um óculos escuro para proteger um pouco os meus lindos olhos castanhos. Hoje você conseguiu descrever a localização tanto do hipotálamo quanto da hipófise. Você também conseguiu cumprir o objetivo de citar os hormônios liberados pelo hipotálamo e pela hipófise. E aqui, por último, você definiu comigo as funções dos hormônios desses dois locais, tanto do hipotálamo quanto da hipófise. Lembra que antigamente acreditava-se que a hipófise era a glândula mestra do nosso corpo, porque ela, liberando seus hormônios, controla a secreção hormonal de várias outras regiões endócrinas. Hoje, a gente já sabe que quem é a região mestra, na verdade, é o hipotálamo, porque ele que, liberando seus hormônios, controla a secreção da hipófise.
e por sua vez acaba controlando a secreção de todas as outras regiões endócrinas do nosso corpo por tabela. Muito obrigado aqui pela sua participação na nossa aula de hoje. Obrigado pela paciência. Desculpa a situação aqui constrangedora que está aqui na minha cara, mas eu não queria atrasar essa videoaula para você. Espero que você aproveite ela aqui para sua profissão. Faça o melhor possível uso dessas informações que eu passei para você, hein? Aquele abraço, galera. Um beijo. Tchau.